Bom, gente, na parte anterior estava lendo com vocês um pedacinho do trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, e coloquei aqui para apresentar, vamos apresentar, em que o Caminha descrevia, né, as características físicas do índio e destacava o fato deles andarem nus, mas não ter tanta malícia com isso. Bom, aí eu coloquei uma outra parte e eu vou lendo esses trechos aqui, esses destaques, porque de fato, no período do quinhentismo a gente não tem muito o que falar sobre o contexto histórico, porque, como eu expliquei, é o contexto lá que a gente já tinha estudado no classicismo da Europa. E para a gente entender o contexto histórico do Brasil, a gente precisa ler a carta. Então é isso que a gente está fazendo. Está vendo alguns trechos importantes que descrevem como estava o Brasil nesse momento. Bom, aí o outro trecho. E lutavam com os nossos e tomavam com prazer. Né? Ele conta isso depois de falar de uma refeição que eles fizeram junto com os índios. Na carta, parece tudo muito amigável esse primeiro momento, sabe? Os índios vão ali encostando e eles não se entendem porque não entendem a língua dos índios. E observem que eu estou falando sempre assim, de um ponto de quem descreve tudo isso é o europeu, né? É o português. Então, tudo que a gente sabe desse momento é do ponto de vista eurocêntrico. A gente tem que cuidar com isso. Mas parece tudo muito amigável. Eles compartilham refeições em alguns momentos. Bom, e aí eles estavam compartilhando as refeições. Parece, né, amigável? Depois a gente vê a série de conflitos que vai acontecer depois com os índios. Eles estavam compartilhando as refeições, daí comeram lá, e daí, enquanto fazíamos a lenha, construíam dois carpinteiros uma grande cruz, de um pau que se ontem para isso cortara. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros. Eu creio que o faziam mais para verem a ferramenta de ferro com que a faziam do que para verem a cruz. Porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre duas talas, muito bem atadas, e por tal maneira que andam fortes, porque lhas viram lá. Era já a conversação deles conosco tanta que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. Então, olha só o que dá para entender nesse momento. Eu coloquei esse trecho justamente pela questão da cruz. É um momento muito simbólico, porque os portugueses chegam e já estancam uma cruz ali naquele espaço. Então já está ali claro, essa cruz simboliza a intenção clara de cristianizar. E por que eles queriam cristianizar? Porque a igreja lá na Europa estava perdendo os fiéis e precisava de mais fiéis. Então eles percebem que os índios é um povo que não tem uma fé declarada ali. E aí eles veem aquilo como um campo fértil, já fincam a cruz ali. Só que os índios, em contrapartida, não vê a cruz com a mesma simbologia que os cristãos veem. Para eles é só um pedaço de pau cruzado, né? E eles estão ali mais interessados em ver os martelos, as ferramentas, porque eles não tinham esse tipo de ferramenta. As ferramentas deles eram muito mais rudimentares. Bom, aí, um outro trecho, ó. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo os cristãos. Logo cristãos. Então, observe, eu coloquei esse trecho para vocês verem, enquanto o Pero Vaz de Caminha vai alertando o rei, ó, aqui é um campo fértil para cristianizar, né? A gente tem como cristianizar esse povo, visto que não tem nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Então, aparentemente, eles não têm nem entendem crença alguma. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção da vossa alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza ao nosso Senhor que os traga, porque certamente essa gente é boa e de bela alguma coisa, e vai continuar. Então, o que ele faz? Ele elogia os índios, mas eles não se entendem ainda. Ele fala: olha, parece que eles não têm fé nenhuma. Se você trazer alguém aqui para aprender